Saudações, visitantes. Aqui estamos para mais uma edição do Conversando com o Mago, a primeira edição de 2013, que, pelo jeito, né, já que estamos aqui, parece que aquelas previsões de fim do mundo, né, para dezembro estavam erradas, conforme eu disse no meu último vídeo de 2012, né? Até já fiz aquilo que eu disse que ia fazer, de mandar e-mails para todo aquele pessoal que passou o ano assustando as pessoas, indo em programas de televisão, fazendo previsões. Teve um lá que mostrou até o novo mapa mundi, né, de como é que ficaria o mundo depois das tormentas, né? Tinha lá um mapa mundi que mostrava assim o novo contorno dos continentes que restassem, né? Porque alguns, assim, por exemplo, a Ásia teria sido praticamente devastada, né? Da China ficou lá umas ilhas, uma coisa assim, mas é um absurdo, né? Deixa para lá isso aí. Então, é o seguinte, você sabe que você também pode me mandar sugestões de pauta para qualquer uma das sessões aqui do canal do Vlog do Dan, tanto o Conversando com o Mago, quanto a sessão comentando, enfim, qualquer outra, até a prometida sessão de filosofia, que aguarde, confie que está vindo aí. Então você manda para mim a sua sugestão de pauta, que pode vir a ser assunto de um dos nossos futuros vídeos aqui do Vlog do Dan. Você também pode me contatar agora através do Skype, que estou aprendendo a usar, ainda não sei direito como é que aquilo funciona, mas vai indo. Que me disseram que agora, daqui a pouco tempo, o Messenger vai deixar de funcionar, né? O MSN vai se aposentar, então, por via das dúvidas, já estou fazendo a migração para o Skype. Se você quiser me contatar pelo Skype, é mdaniel02, como está aparecendo aí, tá? E também estou fazendo a expansão da Lista Magos. A Lista Magos é uma lista de discussões da Sociedade Magonauta, onde nós conversamos muito sobre assuntos e temas esotéricos e afins. Se você quiser fazer parte, por favor, me mande um e-mail para este endereço aí, tá? Solicitando que eu lhe mande um convite. Tá? Lhe mandaria o convite com o maior prazer. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje será Almas Penadas. Almas Penadas. Esse tema foi sugerido por um visitante aqui do canal, né, do Vlog do Dan, me sugeriram isso. Na verdade, esse tema seria praticamente uma continuação de um outro tema que já foi abordado aqui, que era a respeito de desencarnados. Mas vamos a ele assim mesmo, fazendo algumas ressalvas, né? Alguém me perguntou por que eu falei que eu não gosto daqueles programas tipo Caça-Fantasmas, né? E Ghost Hunters e coisas assim. Não é que eu não gosto, eu deixei de assistir aqueles programas porque tem uma coisa ali que é comum a praticamente todos esses programas. Para quem não sabe, tem o Ghost Hunters, tem o Ghost Hunters International, tem o Paranormal State, enfim, tem vários. Isso para TV, né? TV a cabo, no caso. Mas tem aí vários também canais, né, no YouTube e em outros, né, que tratam a mesma coisa, que são equipes, né, caça-fantasmas, que vão a lugares onde existe comentário a respeito de manifestações e acontecimentos insólitos que aconteçam por lá. Então, eu não estou aqui tirando a seriedade de nenhum desses grupos, tá? Tanto que durante muito tempo eu assisti. Então, mesmo os grupos nacionais, eu vejo que eles se esforçam, né? Eles vão aos locais, eles adquiriram equipamentos, né? Enfim, eles se esforçam. Então não cabe aqui nenhum comentário de desrespeito nem nenhum demérito em relação ao trabalho deles. Mas eu deixei de assistir esse tipo de programa pelo seguinte. Eles começam assim, eles foram chamados por alguém que diz que em determinado lugar lá está havendo uma manifestação paranormal. Aí vem a descrição. Vamos pegar um exemplo que aconteceu, foi lá no Ghost Hunters, né?
o TAPS, né, que é o nome lá, TAPS, é o Ghost Hunters. Receberam lá um pedido de alguém que é administrador de um determinado teatro, né, que é um teatro no estado de Vermont, e diz que acontece o seguinte: tem um fantasma lá que faz muito tempo que é visto lá pelos funcionários, que só aparece assim tarde da noite, né? Então o pessoal da limpeza diz que tem grandes surpresas, né, com essa manifestação. Então diz que é assim: olha, tem um fantasma que aparece aqui quase assim de noite sim, noite não, tá? Aí ele sobe ao palco trajando roupas que parecem de época, né? Porque ele é meio translúcido assim, mas você vê que ele está usando uma vestimenta qualquer, né? Aí ele sobe ao palco, aí ele canta áreas, ele canta a ópera Carmen todinha lá no palco. Aí se ouve um barulho assim de música, parece que orquestra, né? Teatro vazio, hein? E ouve aplausos também. Aí o fantasma desce do palco. Daí, bom, acontece tudo ali, né? O tal fantasma canta, dança, sapateia, né? E os funcionários lá todos dão depoimento que acontece mesmo isso. Aí chega lá a equipe com seus aparatos, né? Chegam lá com as suas câmeras de infravermelho, detetor de movimento, detetor de onda eletromagnética, enfim, chegam lá com equipamento da NASA, né? Ficam lá 2 dias, mas não aparece nada. Quando muito, os comentários que circulam entre eles ali olha, acho que eu escutei um barulho. Ô fulano, vem cá, ouve aqui no fone aqui, vê se você ouve também um sussurro. E quando muito aparece assim um orbe, uma coisinha qualquer assim, mas nunca pegam nada. Cadê o fantasma lá que canta, dança, sapateia lá? Não, nada disso. Ali é só um sussurro, um barulhinho, né? E é sempre assim. E esses os caça-fantasmas aqui no Brasil é a mesma coisa. São muitas equipes, né, que andam por aí. E é sempre assim. Não se tem assim não uma prova, né? Não estamos esperando que seja uma prova, mas que tenha assim uma imagem, que tenha uma psicofonia, que seja assim, não apenas um sussurro que tem que ser identificado. Às vezes eles captam um barulhinho assim que tem que ser filtrado 200 vezes para você ouvir um oi, sabe aquele oi? Mas depois que aquilo foi filtrado assim, vários programas, né? Então não é isso. Não, aí eu parei de assistir essas coisas, né? Esse pessoal não consegue, apesar da boa vontade, como eu disse, eu não estou tirando o mérito de nenhum deles, né? Que eles se esforçam mesmo, a gente vê lá que eles têm uma produção, né? Mas não pega. Vou explicar uma coisa para vocês. Às vezes, esse pessoal vai, nesse exemplo aí do teatro assombrado, chegam lá, põem aquela parafernália toda lá, 1 tonelada de equipamento espalhado dentro do ambiente lá, não pegam nada. Aí, uma pessoa do lado de fora, não tinha nada que ver, tira uma foto, assim, porque é um teatro histórico, né? A pessoa tira uma foto da fachada e estava lá o fantasma na janela, estava lá o fantasma pendurado lá no teto, enfim. Como é que acontece isso? Tá? Porque essas coisas elas são meio que aleatórias, mas é quase que uma regra geral que você, se for nesses lugares, ou melhor, vou corrigir isso aí, né? Vou falar o português. Se você for a esses lugares com a intenção de gravar, você não vai pegar nada. Quando muito pegou uma coisinha meio que aleatória assim, que é passível de dúvidas, tá? Agora quando você está lá sem essa intenção específica, né, quase que por acaso, você vê, olha só, tem essas equipes, tanto do Ghost Hunters, equipes brasileiras também, tem uma equipe muito boa na Argentina também, eles frequentam cemitérios, né? Tem uma equipe dessa na Argentina que esteve lá fazendo uma temporada dentro do cemitério da Recoleta. Pegaram quase nada, quando muito aqueles sussurros, né? E barulhos ambíguos que podem ter outras explicações, né? Quase que imagem nenhuma, quando muito um orbe ou outro. Mas o que acontece aqui? Chega lá uma pessoa, como já aconteceu comigo, fui fotografar a chamada arte tumular, porque quem não sabe, né, existem cemitérios, alguns,
no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, tem o cemitério da Consolação em São Paulo, tem o cemitério da Santa Casa aqui em Porto Alegre, que eles são repletos de obras de arte, porque muitas famílias que eram muito abastadas faziam um mausoléu, tá? Chama mausoléu, sabe? Ou então aqueles túmulos maravilhosos, né, com mármore, e obras de arte encomendadas a estúdios de artistas famosos, né? Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem obras assim de artistas internacionais em cemitérios. Tá? Se encomenda lá um grande escultor italiano lá, aí ele faz lá a estátua lá, põe, enfim, olha, uma coisa fantástica. Então, há grandes obras de arte em exposição em cemitérios. Isso aí se chama arte tumular e eu admiro. Tá? Tem algumas que realmente são impressionantes, que não perdem nada para algumas que tem lá em Paris, lá no Père Lachaise, lá onde inclusive está sepultado o Allan Kardec, lá, que também é repleto de obras de arte de grandes artistas, né? Antônio Carinde, esses grandes escultores, né, que faziam aquelas obras maravilhosas em ferro, em bronze, enfim, famílias muito ricas faziam isso, né? Encomendavam essas obras e isso está lá nos cemitérios em arte tumular. Eu mesmo já fotografei e apareceram coisas nessas fotos. E eu não estava lá para fotografar desencarnado, fotografar lágrima, nada disso. Fotografar aquela estátua ali, muito bonita, não sei o quê. Aí você vê coisas. Está lá na foto. A pessoa está tirando foto ali, nas proximidades ali, aparece coisa também. Está fazendo uma filmagem no prédio em frente ao cemitério e ele vê coisas lá no meio dos túmulos. Aí vai a equipe lá, passa a madrugada circulando lá dentro, espalha a câmera para tudo que é lado, não pega nada. Tá? Parece que tem um componente aí de intenção, né? A intenção, você tem aquela intenção de pegar, você não pega. Tá? Mas vamos esclarecer o seguinte, eu chamei esse capítulo aqui de almas penadas, mas vamos levar em conta uma coisa, não é o termo apropriado, tá? Porque a alma penada não existe, a começar pelo fato de que nós não temos uma alma, deixa eu terminar, não temos uma alma que se possa chamar de nossa, a alma não nos pertence, a alma, ela vem a ser um componente externo a nós, ela não é nossa, ela nos foi dada pelo poder maior, vamos chamar assim, alguns podem chamar de Deus, né? Ela nos foi dada como uma espécie de pilha que vai manter o nosso corpo vivo, tá? Vamos dizer que a alma é o sopro da vida de que a Bíblia fala, né? Que Deus insuflou nas narinas de Adão o sopro da vida e então ele tornou-se alma vivente. Isso aí está lá logo no Gênesis, né? A primeira parte do Gênesis já está isso, né? Que então Adão tornou-se alma vivente. Por quê? Porque Deus soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, tá? A alma, lhe deu uma alma, tá? A alma não nos pertence. Por ocasião da nossa morte, ela é recolhida de volta ao poder maior diretamente. Fica aqui para nós o que? O espírito. Esse sim interessa. Até nós já falamos uma vez a respeito daquele conceito de vender a alma, né? Seguidamente alguém me escreve, como é que se faz aquele pacto para vender a alma? Eu nunca vendi a minha, mas olha aqui, não se vende a alma. Tá? Você não pode vender uma coisa que não é sua. Quer dizer, aqui no mundo, digamos, humano, até pode, né? O vigarista faz isso, né? Vende o que não lhe pertence. Agora, em termos espirituais, você não pode vender uma coisa que não lhe pertence. Você quer vender o seu espírito? Isso é uma coisa. Agora, não, eu vou vender a alma, vou fazer um pacto lá com não sei quem e vou vender a alma lá. Não tem isso aí. Você está negociando o seu espírito. Depois isso tem consequências. Aliás, isso vai ser um capítulo que vai ser feito aqui ainda, tá? Aqui no Conversando, nós vamos fazer um capítulo a respeito desses pactos, onde eu vou explicar isso com mais calma. Que pactos existem, tá? Mas não com relação à alma, tá? Você não pode negociar alma que ela não é sua, tá? Você não tem nenhum poder de decisão em relação a nada que se refira à sua alma, tá? Por ocasião da sua morte, ela volta à sua origem lá,
se agrega novamente ao poder maior. Mas, vamos lá. Quando a pessoa morre, né, o corpo físico morre, então a alma, ela retorna ao poder maior e fica por aí, é o espírito. Tá? Na verdade, nós temos vários corpos sutis, entre os quais nós vamos colocar algumas subdivisões posteriormente, que vão incluir até a larva etérea. Mas não vamos falar disso agora, porque a larva etérea, tecnicamente, ela não é um corpo sutil, ela, na verdade, ela é um resíduo. Tá? Mas ela se desagrega depois, ela se desmembra do espírito, né? Ela sai do espírito. Então, ele vai se dividindo. Né? Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, o que é a alma penada? Vem a ser o desencarnado. Tá? O desencarnado o que é? Olha só, a pessoa faleceu. A alma foi recolhida de volta ao poder maior. O espírito está aí. Tecnicamente, nesse momento, ele não é um espírito, ele é um desencarnado. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse momento vai acontecer com todos nós, assim que falecemos, nós vamos ao umbral. O umbral é uma zona intermediária entre o plano físico e os planos espirituais. Ali você decide o que você vai fazer dessa sua nova vida, digamos assim. Ou você vai permanecer na Terra para cuidar dos seus assuntos que você acha que estão inacabados, ou então você aceita se submeter ao auto-julgamento para poder passar os planos espirituais. Isso tudo eu vou explicar em outro vídeo, né, com mais calma. Mas alguns desencarnados não querem deixar o plano físico porque eles acham que tem assuntos a resolver por aqui. Então eles não vão embora, eles permanecem aqui. Isso são os fantasmas, isso aí são as assombrações. Tá? Tem outras explicações para as assombrações, tem até larvas etéreas que fazem esse papel às vezes, mas, por excelência, é um espírito desencarnado que está habitando aquele lugar ali. Tá? Essas manifestações, às vezes, elas são captadas por equipamentos eletrônicos, porque o equipamento eletrônico ele funciona de um jeito diferente do nosso olho e os olhos da carne eles têm limitações. Tem espectros do... como é que eu vou lhe dizer? Tem espectros luminosos que nós não conseguimos captar, né? O infravermelho, essas coisas. O olho humano ele não capta, sabe, determinados padrões do espectro luminoso. Por isso que nós normalmente não enxergamos essas coisas que estão à nossa volta, a não ser quando se tem a clarividência, que, vamos deixar claro, ela não é um dom, ela vem a ser uma faculdade que pode até ser desenvolvida, porém com muito cuidado, porque isso desenvolvido sem controle causa problemas emocionais, vamos dizer que causa distúrbios mentais, né? Que também vamos falar nisso numa outra oportunidade. O que nos interessa aqui é o seguinte, você vê nesses lugares, não só cemitérios, lugares onde aconteceram coisas, mortes violentas e coisas assim. Aí tem muitas manifestações, você vê lá o vulto, você ouve barulhos, às vezes essas manifestações são agressivas, né? Atacam as pessoas realmente, são desencarnados. E quando é um desencarnado só, menos mal. Às vezes eles se associam com outros desencarnados e, pior ainda, se associam com entidades não humanas de forma chamada miasma. É uma colônia. É uma coisa pavorosa, né? Só quem lida com isso que sabe que é difícil de desalojar. Mas é desalojável. Para azar deles, é desalojável. Mas vamos colocar assim. Não tem alma penada, tá? Você tem ali um desencarnado que transita por ali. Às vezes, ele nem está ali para assustar você. Por exemplo, no caso do suicida, acontece muito que ele tem lá um período de castigo, né? Pelo ato que ele cometeu, onde ele vai reviver aquela situação, a princípio para ele, ad eternum, porque nesses planos sutis, como no umbral, nos planos espirituais, não há o conceito de tempo e espaço,
O conceito de tempo e espaço se aplica apenas à tridimensionalidade da matéria física, ou seja, aqui no plano físico. Para esses planos sutis, não há o conceito de tempo e espaço, por isso que para eles passar 50 ou 500 anos dá na mesma. Um dia desse eu falei isso num vídeo, disse que existem lugares, por exemplo, quem visitou Roma, aquelas ruínas do Fórum, que aquilo ali à noite é uma algazarra de manifestações e entidades. Aí alguém me disse assim, não, mas não pode ser, porque imagina que um desencarnado vai estar por aí desde os tempos do Império Romano, isso não pode, porque existe a lei da evolução. Não, meu querido, existe a lei da evolução, mas também acontece o seguinte, ele não deixou de evoluir, ele apenas estancou. O estancamento, isso existe. Tá? O que você tem que entender é o seguinte, o que não existe é a involução, ele não pode retroceder. Tá? Mas ele pode estancar ali. Ele não quer passar outros planos. Então isso aí de ter passado 2000 anos, porque ele está lá desde os tempos do Império Romano, isso para ele não significa nada. Tá? Ele percebe as mudanças, né? Ele percebe que o ambiente mudou, mas isso aí para ele, a passagem dos anos, isso não significa nada. Então você não se iluda com isso, tá? De achar que não, porque a lei de evolução faz com que ele tenha que seguir adiante. Não faz, ele não é obrigado a seguir adiante. Existe ali um livre-arbítrio relativo quanto a isso, e ele pode permanecer nessa situação pelo tempo que ele entender adequado, que o universo não está nem aí, né? Ele é que decide, ele quer ficar ali 3.000 anos como desencarnado, para ele que fique, o universo não está nem aí para ele. Tá? Então existe essa situação, tá, gente? A involução não existe, mas a estagnação sim. Tá? Então, aquele desencarnado, o suicida, ele está ali e um castigo que ele pode receber é reviver aquela situação que levou ele a cometer aquele ato. Ele vai reviver aquilo ali quase todos os dias. Tem um relato sobre isso lá no livro dos médiuns ou dos espíritos, né? Aquele do Kardec lá, acho que é no livro dos espíritos, que tem uma passagem lá de um sujeito chamado, se não me engano, é Jacques Latour. É um que se atirou de uma torre. Então ali numa sessão espírita ele falou que todos os dias ele revive a cena onde ele tem que subir aquela escadaria até o alto daquela torre e se atirar de lá. Aí ele acorda e de repente tem que voltar lá e fazer de novo isso. Tem isso, tá? O sujeito se enforcou, então quase todo dia ele aparece ali enforcado naquele mesmo lugar. Enfim, é uma situação muito recorrente, existe isso. Quando você vai em um lugar e você vê lá o enforcado. Você que tem aquela evidência, você abriu a porta e viu lá uma pessoa enforcada, uma aparição. Mas por que um desencarnado iria aparecer para você como enforcado? Né? Porque só por ele ser desencarnado ele já assustaria você, né? Só porque ele é desencarnado, ele ainda tem que aparecer fazendo aquela dramaticidade lá do enforcamento, assim, mas aquilo ali não é a vontade dele, tá? Você pegou o momento onde ele está tendo que reviver aqueles últimos instantes dele ali, tá? Então é o seguinte, olha, você entenda o seguinte: não tem alma penada. Você tem aí desencarnados que estão assombrando determinados lugares ou cumprindo punição mesmo, geralmente no caso dos suicidas, tá? E você vai ver também que quando você tentar fotografar essas manifestações, você geralmente não vai pegar nada, você vai pegar quando é por acaso. Olha, muitas fotos que eu recebo aqui para serem analisadas, elas foram tiradas assim por acaso, né? A pessoa vai lá passar a noite lá no cemitério, que nem pode, né? Mas alguns conseguem permissão para isso, outros simplesmente pulam o muro lá, né? A pessoa vai lá, passa a noite fotografando as lápides, fotografando não sei o que lá, depois lá vai analisar foto por foto lá e não pegou nada. Tá? De repente, essa mesma pessoa está lá tirando foto lá no casamento do irmão e aparecem várias manifestações lá nas fotos. Desencarnados, orbes, larvas, aparece tudo.
mas em fotos onde o objetivo não era fotografar essas coisas e nem o ambiente era propício a isso, mas elas estão lá. Então recebo muitas e muitas fotos para serem analisadas, algumas sem explicações técnicas, né? Que não são o que a pessoa achou que fosse. Ah, isso aqui, olha um desencarnado na minha foto aqui, não era um desencarnado ali, né? Mas algumas são, e não era a intenção. É muito raro receber uma foto para análise de alguém que foi a um lugar com a intenção específica de tentar registrar isso. Eu recebo uns vídeos também, né? Olha, esse vídeo aqui foi feito lá numa casa que tem fama de ser abandonada, tem fama de ser assombrada, né? Aqui na minha cidade, não sei o quê, e acho que ali em 3,15 segundos aparece alguma coisa, dá uma olhada, vê o que você acha. Eu vejo, não é nada. Tá? Daqui a pouco alguém me mandou um vídeo, olha aqui, a gente estava fazendo uma filmagem aqui nas férias, na praia, né? Fizemos um churrasco na praia e aí apareceu isso aqui na filmagem, ali em 2h41, dá uma olhada, né? E era mesmo desencarnado. É muito mais fácil você registrar essas coisas quando não era a sua intenção do que quando era especificamente a sua intenção registrar isso, tá bom? Olha, pessoal, então espero que tenha ficado claro essa coisa de que não existe alma penada. Você tem por aí desencarnados, alguns que estão ali por vontade própria e outros por punição, mas alma, nesse sentido, não tem. Tá bom? Espero ter sido mais ou menos didático nessa parte, mas você que tem alguma dúvida, onde eu deixei de abordar algum ponto que tenha sido importante, me escreva, porque já expliquei para vocês uma vez, eu não tenho um roteiro aqui, não escrevo nada, você pode ver até pelo meu jeito de falar aqui, que isso aqui é improviso. Eu pensei no assunto, olha, eu acho que eu vou abordar o assunto que me sugeriram lá, almas penadas. Aí liga lá o microfone lá e começa a gravar. Então não estou lendo nada, não estou seguindo nenhum roteiro, nenhum script, estou falando o que me vem à cabeça. Mas às vezes, depois que o vídeo já está pronto e editado, eu penso assim, eu podia ter falado tal coisa, eu devia ter abordado o ponto XYZ e esqueci. Tá? Mas nada impede que seja feito um vídeo de complemento, um vídeo de adendo àquilo ali, né? O que juridicamente se chamaria de um apenso, né? Fazer um apenso a esse vídeo aí. Mas se eu esqueci de alguma coisa, ou você gostaria que eu complementasse, você me encaminha a sua pergunta. Pode ser aqui mesmo nos comentários, pode ser por e-mail, mas me encaminha a sua pergunta, tá? Agora, para encerrar, pessoal, só queria dizer o seguinte: eu recebo uns comentários aqui, às vezes meio agressivos, tá? Vamos entender uma coisa, eu não estou fazendo aqui para vocês nenhum curso de magia, muito menos de alta magia, coisa que o valha, porque afinal de contas são comentários. O nome ali vem a ser o quê? Conversando com o mago, ou então lá o comentando. Não tem intenção de ser uma coisa didática, uma coisa enciclopédica, onde eu vou abordar o aspecto superior desses temas. Não tenho essa intenção, até porque nem teria tempo para isso, né? No vídeo ali não teria tempo para isso. Então eu recebo umas mensagens que dizem assim, é muito simplesinho esse seu vídeo aí, sabe? Alguém até falou, muito pueril, sabe? Muito ingênuo, achei que você ia abordar isso com mais profundidade. Mas não tem como abordar assim com essa profundidade que ele está esperando. Então o que se faz? Se eu esqueci de alguma coisa, me escreve. Agora não precisa mandar um e-mail dizendo, achei uma idiotice isso que você escreveu, que você falou aí, porque eu acho que não é nada disso, e além do que você falou muito pouco, você falou o óbvio, isso aí que você falou está em vários livros, não sei o que. Mas eu me propus aqui a dizer alguma coisa inédita. Eu me propus aqui em algum momento, olha, eu vou trazer aqui uma revelação que não se encontra em nenhum livro, vocês vão ser os primeiros a saber. Eu nunca tive essa pretensão, tá? E eu tenho que fazer uma coisa assim, o público aqui, basicamente é um público leigo, sabe? Há pessoas aqui inscritas no canal
que gostam desses temas, que têm um interesse, mas não são profissionais da área, não são pessoas e não são iniciados, enfim. Eu tenho que vir assim com um aspecto um pouco mais básico, eu não posso chegar aqui com termos técnicos e dando os conceitos da teologia superior ou da teologia a respeito de tal e tal assunto, porque eu estou, digamos, me deslocando do foco do público-alvo, que não é um público especializado, não é um público técnico, é um público leigo na sua maioria. Não ignorante do assunto, porque conhece o assunto, já leu a respeito, mas não é um público que se aprofundou no assunto. Então, não tenho aqui a pretensão de vir dar uma aula, fazer aqui um curso de magia, não tenho essa pretensão. Então, você não precisa me mandar uma mensagem me dizendo que acha que eu fui muito simplista nas explicações que eu dei, porque eu podia ter me aprofundado mais. Então, aqui você quer que me aprofunde mais, você me manda uma mensagem me dizendo aonde que eu devo me aprofundar. Porque senão você chega aqui e o seu vídeo podia ser mais didático. Sim, me diga no quê? O que faltou, por exemplo. Só que se você não souber me responder isso, então você não devia nem fazer esse comentário, né? Você podia me perguntar alguma coisa. Assim. Olha, você deixou de falar sobre tal e tal coisa. Aí pode ser que eu faça um adendo abordando esse ponto aí, se eu achar que ele realmente devia ter aparecido no primeiro vídeo. Tá bom? Então, estamos entendidos quanto a isso, tá? Quer dizer, eu não estou pedindo aqui para você ficar me elogiando ali, mas também não precisa ser agressivo porque acha que eu devia ter me aprofundado mais. Se você quer que eu me aprofunde mais, me diz no quê? Dá ali o assunto ali que eu me aprofundo mais. No mais, gente, como disse no início, estou lá no Skype, mdaniel02. Você pode me mandar e-mail também. Você pode se inscrever lá no grupo Magos. Me manda um e-mail solicitando o convite, tá? E espero fazer vários vídeos ao longo desse ano, porque o mundo não acabou. Tá bom, pessoal? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo Conversando com o Mago. Eu sou o Mago Daniel de Ávila, de Porto Alegre, e foi um prazer. Grande abraço, vida e vitória.